Muito bem, agora nós vamos para o quiz da aula 4, do assunto que a gente aprendeu na semana passada. Vão ser 9 perguntinhas, então já prepara o seu caderno, sua caneta. Se você precisar pausar o vídeo, eu vou falar bem devagarzinho para você anotar. Você pausa o vídeo, lê a pergunta e depois só coloca a sua resposta, tá? A numeração e a resposta. Vamos lá. A primeira pergunta. Complete o versículo. Pois o... pontinho, 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 é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a pontinho, 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 em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou repetir de novo. Pois o pontinho, 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 é a resposta que você vai colocar, tá? É a morte, mas o dom gratuito de Deus é a pontinho, 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 em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dá um tempinho para vocês responderem aí. São 2 respostas, tá? São 2 palavras. Segunda pergunta agora. Qual é a terceira bem-aventurança? Lembra que teve um RR que a gente falou? Os resultados da obediência, o pastor Gleison frisou muito isso, o pastor Nildo também. Qual é a terceira bem-aventurança? Terceira pergunta. Explique o que é ser pacificador. Não confunda com ser paciente, tá? É diferente. Explique o que significa ser pacificador. Essa é a nossa terceira questão. Quarta pergunta. Cite uma consequência da violação de não ter um coração contrito. Cite uma consequência, da violação de não ter um coração contrito. Quinta pergunta. O que você ganha por ser obediente em testemunhar sua fé em ser perseguido por causa da justiça? Quinta questão. O que você ganha por ser obediente em testemunhar sua fé em ser perseguido por causa da sua justiça? Sexta questão. Qual é a principal arma para não cairmos na armadilha de Satanás? É bem fácil essa resposta. Qual é a principal arma para não cairmos nas armadilhas de Satanás? Sétima questão. Qual a importância de termos versículos e passagens bíblicas memorizados? Você lembra do cérebro que a gente usou? São 6 tópicos, tá? Essa resposta são 6 tópicos. Eu vou repetir de novo. Qual é a importância de termos versículos e passagens bíblicas memorizadas? Dá um tempinho para vocês responderem aí. Qualquer coisa é só você pausar o vídeo, tá? A nossa 8ª pergunta. Escreva qual referência do versículo é: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Essa daí você só vai colocar a referência, tá? Você só vai escrever a referência. Escreva qual a referência do versículo que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E a nossa última pergunta é: que objeto a Bíblia usa como exemplo para nós quando olhamos os erros dos outros e não o nosso? Lembra da figura que a gente colocou aqui? A dica é rosto, olho, uma dica aí para você lembrar, tá bom? Vou repetir de novo. Que objeto a Bíblia usa como exemplo para nós quando olhamos os erros dos outros e não o nosso? A dica aí são olhos e rosto, tá? Só para você lembrar. Agora a gente vai para as nossas respostas, tá? A resposta da primeira questão é: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, as 2 respostas são salário do pecado e vida eterna. Se você acertou, você coloca um sinalzinho aí que você acertou, um visto, tá? E a nossa segunda resposta, qual é a terceira bem-aventurança? É misericórdia, os misericordiosos aí. Se você colocou, você acertou. Terceira pergunta, o que é ser pacificador?
Pacificador é alguém que se dispõe a admitir que está errado e pede perdão a todos que o ofendeu. Se você escreveu parecido com isso, tá certa a sua resposta, tá? Vou repetir de novo. Alguém que se dispõe a admitir que está errado e pede perdão a todos a quem ofendeu. Se você só colocou que admite que está errado e pede perdão, tá tudo certo, tá? A resposta está certa. Quarta questão. Cite uma consequência da violação de não ter um coração contrito. E a resposta é falta de visão ou insensibilidade. Se você colocou isso, a resposta está certa. A resposta é falta de visão ou insensibilidade, tá? E a nossa quinta resposta, para a nossa quinta pergunta. O que você ganha por ser obediente em testemunhar sua fé e em ser perseguido por causa da justiça? A resposta é ousadia no testemunho e um galardão especial no céu. Se você colocou ousadia no testemunho, que a gente frisou muito isso na aula, tá certo, tá? Ousadia no testemunho e um galardão especial no céu. Nossa sexta pergunta. Qual a principal arma para não cairmos nas armadilhas de Satanás? É a palavra de Deus. Se você colocou Bíblia, tá certo, palavra de Deus, tá? Essa é a resposta. E a nossa sétima questão. Qual a importância de termos versículos e passagens bíblicas memorizados? O primeiro, você resiste às tentações. O segundo, você fica atento aos falsos ensinos. Terceiro, você não peca contra Deus. Quarto, evangelismo. Quinto, amar a Deus. E o sexto, essencial para aconselhamento. Você precisa colocar todos esses 6 pontos, tá bom? Que é a parte do cérebro que a gente falou na aula. Eu vou repetir de novo. Primeiro, resistir às tentações. Segundo, atento aos falsos ensinos. Terceiro, não pecar contra Deus. Quarto, evangelismo. Quinto, amar a Deus. E sexto, essencial para aconselhamento, tá? A nossa oitava pergunta. Qual a referência que fala? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. É 2 Timóteo 3,16, tá? A referência dessa é 2 Timóteo 3,16. E a nossa última resposta para a nona questão é: que objeto a Bíblia usa como exemplo para nós quando olhamos os erros dos outros e não os nossos? E a resposta é a viga, a trave. Lembra que a gente colocou uma fotinha? Então, a resposta é viga ou trave, tá bom? Aí você tira a foto e manda a quantidade de acertos que você teve para o número do Senib Criativo. Tenha uma boa aula. Muito bem, vamos para a nossa quinta aula de Princípios de Vida 1. Isso mesmo, é a nossa quinta aula. Bom, vamos hoje aprender sobre o princípio da responsabilidade. Vamos lá? Vamos aprender sobre o princípio da responsabilidade. Tudo bem? Bom, hoje temos muita informação, então é bom você estar anotando tudo com a caneta e papel na mão aí. O que é responsabilidade? Deixa eu dar para você o conceito de responsabilidade. Responsabilidade é a obrigação de responder pelos seus atos ou atitude de outras pessoas, quando você, de repente, é responsável por alguém, tá bom? Outro conceito de responsabilidade, caráter ou estado de quem é responsável, tudo bem? Isso aí é importante você entender. Bom, vamos para os nossos princípios de hoje de responsabilidade? Ponto 1, anota aí, ponto 1. Faça uma relação dos erros que você tem cometido em ordem de importância. Tudo bem? Primeiro ponto, faça uma relação dos erros que você tem cometido em ordem de importância, ok? Muitas vezes nos achamos tão conhecedores de tudo, né? Somos tão cheios de sabedoria que às vezes não deixamos com que os erros nos façam consertar algumas atitudes de nossa vida. Ou seja, práticas e hábitos que nós costumamos fazer que parece normal e que para os outros é errado, tudo bem? Como, por exemplo, nós que somos casados, no nosso casamento, né? Você que é casado, você vai entender muito bem, no nosso casamento, às vezes você fala uma palavra tão dura com a sua esposa que para você é normal, mas a sua esposa vai lá e fala, olha, eu não gostei de como você falou comigo. Esse foi um erro que ela detectou e que você tem que consertar. E que é responsabilidade sua ajeitar isso, tudo bem? Tem um versículo na Bíblia que diz bem assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Entregue os seus caminhos ao Senhor e Ele endireitará todas as suas veredas.
Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. O que nós aprendemos com esse versículo? Duas coisas importantes. Eu anotei aqui, ó. Ele endireitará as nossas veredas. O que é isso? Quando você comete erros e você assume esses erros, Deus tem o poder de endireitar, de fazer você ser responsável a ponto de consertar aquelas falhas e erros que você cometeu. E outro ponto que eu anotei nesse versículo também, que você não pode ser sábio aos seus próprios olhos. O que é ser sábio aos seus próprios olhos? É você achar que está sempre correto, está sempre certo, não quebrar o orgulho e deixar o erro dominar você. E muitas vezes o que acontece é que nós queremos jogar o erro para outra pessoa, culpar outros, ou às vezes empurrar o erro para onde? Colocar a culpa no diabo. Ah, a culpa é do diabo. Eu estava estressado porque o diabo fez isso na minha vida. E eu falei aquelas palavras para você. Ah, eu não estava muito bem de paciência. Eu estava muito mesmo esquentado e acabei falando aquelas palavras duras. E você não pode culpar os outros. É responsabilidade sua de assumir esse erro. Tudo bem? Vamos a uns exemplos. Eu tenho uns exemplos muito importantes. Na igreja, quando tem uma irmã, vamos falar uma irmã. E olha, essa aqui é só um exemplo, tá? Uma irmã que fala mal de tudo e de todos. E aí começa a criar fofoca na igreja, começa a criar divisão na igreja, começa a rachar a igreja. E o que acontece? Essa irmã, de uma hora para outra, começa a pedir no seu grupo oração para que saia da igreja aquele espírito de confusão. Como é? Que saia da igreja aquele espírito de confusão? Espera aí, aonde começou tudo isso? Não foi pela boca da irmã? A fofoca, a mentira, né? Então, como é que a irmã quer agora jogar o erro colocando no espírito de confusão? Ela tem que assumir o seu erro e dizer, poxa, eu errei em falar mal do meu irmão, em fofocar da igreja, em falar mal do meu pastor, em reclamar de tudo. E agora a igreja está desse jeito. É assumir o papel, realmente a responsabilidade, pegar e carregar e consertar isso. Entregar na mão de Deus que Ele vai endireitar. Outro exemplo que eu anotei aqui, ó. Tem um homem, né, um jovem, pode ser um homem casado, está bem de trabalho, carteira assinada, né? Está trabalhando ali num emprego que paga bem, e aí de uma hora para outra ele começa a relaxar, começa a fazer de qualquer jeito o seu trabalho, ele começa a fazer corpo mole, não quer seguir as ordens, né, do seu patrão, começa ali a ser miguelento, como a gente fala aqui no nosso linguajar, né? E de uma hora para outra esse irmão pega as contas, e aí ele vai lá no seu grupo, ou vai lá com o pastor ou com o líder dele e fala, poxa, ore por mim, eu estou precisando de um emprego, está difícil. Essa carga que o diabo colocou nas minhas costas não está fácil. Como é que é? Essa carga que o diabo colocou nas minhas costas? Não, meu irmão. A culpa foi sua, de você não ter sido responsável em assumir aquela função, em fazer bem o seu trabalho, né? em pegar as oportunidades que a empresa dá e investir em cursos, e aí depois colocar a culpa no diabo, que foi culpa dele que você ficou desempregado. Não é por aí. A responsabilidade é sua. O que você tem que entender? Que nós temos que entender com isso? Quando nós agimos de forma consciente, sabendo que aquilo está errado, e vamos cometer esse erro, adivinha, a culpa não é do diabo, a culpa é nossa, porque nós agimos de forma consciente. Quer um exemplo? Eu sou tentado por uma mulher atrair a minha esposa, e aí eu estou consciente que aquilo é errado, de que aquilo vai me levar para o pecado, de que aquilo não vai me fazer bem. Mas mesmo assim, eu vou lá e traio a minha esposa e caio no adultério. E depois eu vou colocar a culpa no diabo, que foi ele que me tentou. Não, a Bíblia diz que não tem tentação que não sobrevenha a um homem que ele não seja capaz de escapar. Deus ele vai dar uma forma de escapar. Mas quando nós estamos conscientes de que aquilo é errado e vamos cair nesse erro, adivinha de quem é a responsabilidade? Minha, sua, de não assumir esse papel de negar o pecado e seguir Jesus. Então, o princípio número 1 da responsabilidade, você tem que anotar todos aqueles erros que você cometeu, e você sabe quais são, em ordem de importância. Por que em ordem de importância? Porque quando você erra, você pode consertar isso. Nildo, eu já errei, e agora o que eu faço? Simples. Primeira coisa que você tem que fazer, assuma essa responsabilidade. Você errou, assuma. Meu amor, minha esposa, meu líder, meu pastor, eu errei. Assuma a responsabilidade, é sua. Segundo, faça uma lista, né? Onde foi que você errou? Como foi que você errou? De repente foi com as suas palavras, de repente foi com os seus olhos, de repente
foi daquela atitude que você tomou sendo de forma estressada, foi um erro que você cometeu, então faça uma lista, como foi que você errou? E terceiro, corrija logo esse erro, entregue nas mãos de Deus, que Ele vai endireitar. Eu vou fechar esse primeiro ponto com o versículo de 1 João, capítulo 1, verso 9, que ele diz bem assim: confesse seus pecados a Deus, pois Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você está errado e você não assume seus erros, Deus quer que você confesse e Ele vai limpar você dessa injustiça. Ele vai limpar você e fazer você ser transparente. Então, o primeiro princípio, faça essa lista, tá, dos erros que você tem cometido, em ordem de importância, e peça a Deus para Ele endireitar isso na sua vida. Ainda sobre o princípio da responsabilidade. O segundo princípio é: supere racionalizações que impedem de corrigir erros. Você precisa superar aquilo que impede você de corrigir erros. Você fica racionalizando o pecado. Isso é um problema muito grande, não só para os cristãos, mas de todas as pessoas, tá? Não estou... as pessoas, quando estão muito focadas em dar desculpas, em se justificar, elas começam a falar assim: não estou machucando ninguém. Ou então, eu só faço de vez em quando. Ou então diz assim: não, é porque meu pai me criou desse jeito, eu via muito ele falar desse jeito. E eles começam a justificar o pecado deles, e isso acaba se tornando uma muleta na vida deles, na verdade, tá? O problema de justificar por algo que é responsabilidade sua, o seu pecado é responsabilidade sua. Você precisa ter convicção disso. Não importa o que as outras pessoas fizeram, não importa como você aprendeu, ele é responsabilidade sua, é responsabilidade sua deixar aquele pecado de lado, tá bom? Então, pare de terceirizar a culpa. Foi isso que Adão fez quando disse: a culpa é da mulher que tu me deu. Foi isso que Eva fez quando disse: a culpa é da serpente. Então, desde o princípio, o ser humano tenta se justificar do seu pecado, mas a justificativa não importa. Pecado é pecado, tá bom? Então, quais são as consequências que podem ser trazidas para as nossas vidas ao nós racionalizarmos os erros, ou então ao omitir a nossa culpa, tá? Primeira, você fica estagnado, você não consegue crescer, tá bom? Aí fica igual o Peter Pan, né? O Peter Pan é quem? Uma criança, um adolescente que não quer crescer, ele quer ser sempre criança. E aí, né, o que acontece é que você fica dessa forma, infantilizado, não cresce, espiritualmente você vai ficar estagnado, ou, se nós formos estudar um pouco, né, alguns autores dizem, fica um retardado espiritual, errando sempre na mesma coisa. Por quê? Porque não assume a responsabilidade pelo pecado, que é responsabilidade sua, tá? Exemplos de pessoas que vivem no mesmo erro. O alcoólatra. O alcoólatra, ele não consegue dinheiro não consegue sustentar a família dele porque ele gasta o dinheiro todo com bebida, né? A fofoqueira não consegue uma amiga de verdade porque ela precisa de um babado novo e acaba falando daquelas pessoas que estão próximas dela. Então, ela nunca vai ter um relacionamento baseado em sinceridade com ninguém. Outro exemplo, a pessoa que tem medo de tudo, que tem medo de fazer as coisas, né? Essa pessoa, ela não consegue fazer nada por medo de dar errado. Aí eu lembro de um exemplo que eu escutei, né? O pênalti. Todos os pênaltis que você não bater, você já errou. Sim, se você bater, corre o risco do goleiro defender, de você chutar para fora, mas você tem a chance de acertar. Agora, aqueles que você tem medo de bater o pênalti, você já errou, você já perdeu a oportunidade. Então, você precisa superar essa questão desses medos, né? E todos esses exemplos são pessoas que têm um hábito pecaminoso. Como assim, Gabriel? É um hábito, algo que se enraizou, que já vem há muitos e muitos anos acontecendo na vida dessa pessoa, e aí ela começa a pensar assim: eu não consigo deixar isso. Isso é mentira. Você consegue. A palavra de Deus deixa claro que você tem um espírito de coragem, não de covardia, e que o Espírito de Deus pode livrar você do poder desse pecado, mas precisa de uma iniciativa sua, tá bom? E o primeiro passo é que nós necessitamos reconhecer o erro,
né? Reconhecer que aquilo é um pecado e que a gente precisa se esforçar para superar essa dificuldade. Olha o que está escrito em Gálatas 5:1. A Bíblia nos diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Jesus Cristo morreu naquela cruz para livrar você do pecado, para deixar você separado do pecado. Como assim você ainda está aprisionado a esse tipo de pecado? De fofoca, de mentira, de medos, entendeu? Você não pode se submeter novamente a um jugo de escravidão, né? Quando nós aceitamos Jesus, nós deixamos a escravidão do pecado e nos tornamos um outro tipo de sacrifício, um outro tipo de escravo, um que vai agradar a Deus, um que vai ter uma vida plena, uma vida abundante, porque você vai estar livre das amarras do pecado, tá bom? A Bíblia mostra que o arrependimento significa uma decisão firme. Naquele momento que você se arrepende, você entende, né? Você compreende a seriedade do pecado que você comete. Você entende isso, você deseja se libertar daquilo, e aí Deus vai agir, o Espírito Santo de Deus vai agir para libertar você daquele pecado. Quando você compreende isso, você fica determinado a mudar o seu comportamento, a tirar aquele mau hábito, aquele hábito pecaminoso que você tinha, tá? E se livrar disso, tá? Como o arrependimento é como uma redenção incondicional a Deus. A partir daquele momento você se rende a Deus e não importa o quão difícil seja, você vai deixar o pecado de lado e vai obedecer o que a palavra de Deus ensina, tá bom? E o segundo ponto, né, para a gente se libertar é se arrepender, tá bom? Você precisa se arrepender. Você, por exemplo, magoa as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa parar de fazer isso, né? Não assumir a culpa por esses erros, por essas atitudes, por essas palavras que você deu. É muito prejudicial, principalmente para quem está ao seu redor, tá? Acontece bastante dentro dos casamentos. Uma pessoa que age com ignorância, né? Ou que não dá importância para o esforço do outro. Isso vai magoando e isso gera um desgaste dentro do casamento e dentro de qualquer relacionamento, seja no casamento, seja com seu amigo, seja com seus pais, com seus filhos, tá bom? Então, às vezes, as pessoas se iram, ficam com raiva, ou então estão tristes com alguma situação e acabam descontando, falam o que não deviam, ferem as pessoas que amam e, ao invés de reconhecer isso e pedir perdão, o que elas fazem, não, ele já esqueceu, não, deixa para lá, é melhor não tocar de novo no assunto. Nós já falamos sobre isso na aula anterior, então a gente precisa parar com isso, deixar esses maus hábitos. E aí o que acontece é que às vezes dizem bem assim, é o meu jeito, é a forma como eu fui criado, eu vi meu pai e minha mãe fazerem muito isso quando eu era criança, eu nasci assim e vou morrer assim, eu sou crente Gabriela. Tem que parar com isso, tá? Você pode sim mudar esse seu hábito, você pode se livrar desse mau hábito, tá? Então, isso de achar que você não consegue é uma mentira de Satanás, é uma muleta que você está usando para manter esse pecado na sua vida. Você precisa se libertar disso, tá? Atitudes como essas, em que você não reconhece isso, você desgasta o seu relacionamento e, infelizmente, no futuro você não vai ter alegria dentro desse relacionamento, tá bom? Jesus nos ensina a respeito de nos relacionarmos com os outros da seguinte forma: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Jesus, ele fez de tudo para nos amar, ele derramou o próprio sangue para nos amar. Por que você não está disposto a abrir mão desse hábito que você tem, desse mau hábito, esse hábito pecaminoso que você tem, para parar de ferir as outras pessoas? Isso é falta de amor. Você precisa amar o seu irmão. Então vamos lá para a nossa quinta aula, como você bem sabe, né, do nosso curso, nossa disciplina de princípio de vida. E aí a gente vai agora para o nosso terceiro ponto sobre princípios da responsabilidade. Falar de responsabilidade é muito bacana porque
muitas pessoas, às vezes, não entendem o que é responsabilidade, principalmente quando a gente traz para uma ótica, para uma visão cristã. Então, vamos lá. Terceiro princípio: confie plenamente nas soluções de Deus e na forma como Ele vai trabalhar as bênçãos na sua vida, né? A forma como você vai receber essas bênçãos, tá? Independente se você concorda ou discorda da forma que Deus trabalha. No Salmo 37, ali no verso 7, acompanhe com a sua Bíblia, imagino que você já está com a sua Bíblia na mão aí, né, para conferir todos os versículos. Diz assim a palavra de Deus: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Será que nós temos aguardado pelo Senhor com paciência? E acima de tudo, nós temos descansado no tempo do agir, né, na forma como Ele bem trabalha, no momento e nas circunstâncias que Deus quer trazer para a nossa vida, para nos moldar, para nos desenvolver? Será que nós temos aguardado, assim como o salmista, né, bem coloca? E aí ele conclui o verso dizendo: não se aborreça com o sucesso dos outros. Olha, pare de ficar prestando muita atenção na vida dos outros, cuide mais da sua vida. E nem com aqueles que maquinam o mal. Esses que maquinam o mal, né, que já acordam tentando estratégias de fazer o mal para outras pessoas, isso aí a gente não tem nem que chegar perto. Então, olha só. Então, assumir a culpa, né, assumir a culpa pelos erros dói muito. E aí a gente precisa, né, da disciplina para vir curar. Precisamos, né, colocar essa parte do erro como um tratamento para a nossa vida. Então, às vezes, parece que vai ser o fim do mundo, que tudo vai acabar e que você não vai mais poder fazer nada porque você errou. Mas não esqueça, olha só, não esqueça que Deus, Ele te ama muito e que Ele quer sempre o seu bem. E mesmo através dessas situações que não são tão agradáveis para a nossa vida, porquanto o erro, né, porquanto temos cometido erros ou pecados, Deus ainda assim, através dessa situação, Ele trabalha para o nosso melhoramento, para o nosso desenvolvimento, tá bom? Na nossa caminhada com o Senhor não existe aquele chamado acaso ou sorte, né, como muitos costumam falar: eu tive sorte, né, foi por acaso. Não, não, não. O que existe é algo que a Bíblia chama de colheita. Então, a gente vai colher aquilo que nós temos plantado. Pergunta: será que você tem plantado coisas boas? Então, se você tem plantado coisas harmoniosas, coisas amáveis, coisas de alegria, né? Isso aí é o que você vai colher, então, lá na frente. Olha só o que diz o livro de Gálatas, ali no capítulo 6. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, olha só, o que você semear, isso também colherá. E quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas capítulo 6, ali no verso 7. Pode verificar na sua Bíblia. Então, tudo pode faltar e todos podem até te abandonar nessa vida. Mas tenha certeza que Deus, Ele não se apartará de você. Ele não desistirá de você. E quando menos você esperar, Ele fará todos os seus problemas, adivinha? Desaparecerem. Exatamente. Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, Ele é a solução para a nossa vida, é a solução para a nossa eternidade, é a solução para os nossos problemas terrenos e momentâneos, não é isso? Então, confie em Deus, confie no seu tempo. E essa é uma dificuldade que nós temos, né, de confiar no tempo de Deus, porque nós, mais do que nunca, estamos em uma geração do aqui e agora, que é a geração que nós conhecemos como a geração imediatista. Então, comece a desenvolver em você, no seu caráter, né, a paciência, esse esperar o tempo de Deus agir na sua vida. Se você aguarda por um trabalho, se você aguarda, né, por um emprego, por uma namorada, por um namorado, por um casamento, por aquela casa, aquele bem, olha só, uma dica bem simples. Aguarde no tempo do Senhor. Tenha fé. Deus, Ele não esqueceu de você. Ele tem sonhos, né, planos muito bacanas para atingir a sua vida ainda nesta terra. Então, se hoje você está mal, aproveite para tirar muitos aprendizados desse momento em que não está sendo tão
bom assim na sua vida. Canalize as coisas, né? Faça reflexões, anote no papel. Eu costumo anotar quando as coisas não vão tão bem na minha vida, para eu fazer uma análise, né? Uma análise sobre a minha pessoa, uma análise sobre as minhas decisões. E assim, Deus tem falado muitas coisas comigo também. Então, Deus não esqueceu de você e nem está demorando em sua justiça. Logo, logo virá a sua resposta para a sua vida. Quarto ponto, nesse princípio de responsabilidade. Olha só, anote aí. Procure compreender como os seus erros têm afetado a vida de outras pessoas. Errar traz danos para você. E mais do que isso, errar traz consequências para a vida de outras pessoas que te rodeiam. Existem duas formas que você pode afetar tão grandemente a vida dos outros, né? Uma forma, primeira, positiva, e a outra forma é negativa. Os nossos erros, por sinal, eles podem influenciar mais negativamente do que positivamente a vida dos nossos parentes, amigos, da nossa igreja, dos nossos amigos de trabalho. Então, como já falamos na aula, os seus erros podem magoar muitas pessoas, né, ao seu redor. E isso pode te trazer também consequências seríssimas na sua vida. Os seus exemplos ruins, por exemplo, eles podem influenciar, né, as pessoas a cometerem os mesmos erros que você tem cometido agora. Geralmente, isso vai sendo visto pelos seus liderados, né, pelos seus amigos, seja no trabalho, seja na faculdade, mas principalmente, como nós estamos falando numa ótica cristã, isso vai refletir na vida dos seus liderados, se você tem posição de líder, pastoral, né? E as pessoas têm você, é isso mesmo, tem você como exemplo, acredite, elas olham para você, elas estimam você e muitas até desejam ser você, por você ser o exemplo naquele momento escolhido por Deus. Quando a gente vai para a Bíblia, ali na história de Josué, que foi o sucessor de Moisés, e aí você vai lá no capítulo 1, a partir do verso 1, do livro de Josué, né, do mesmo personagem, olha só o que a palavra de Deus nos traz como lembrança. Deus diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo, essas são as palavras de Deus, meu servo, Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou dando para os israelitas. Assim como também Timóteo foi sucessor de Paulo, Josué foi sucessor de Moisés. E aí, ali no livro, na carta de 1 Timóteo, capítulo 4, mais especificamente no verso 12, diz assim a palavra de Deus: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, Timóteo traz aí pelo menos 4 características pela qual eu devo desenvolver, a minha responsabilidade, mesmo sendo jovem. Veja, Moisés foi um tremendo exemplo para Josué, bem como Paulo foi um grande líder para Timóteo. Imagine como foi seguir seus passos, ser influenciado a fazer a vontade de Deus, continuar aquela obra que não era nada fácil. Agora imagina só, gente, imagina você. Começou? Pegou aí? Imagina você, que é líder, que é um pastor, ou mesmo que você não seja um líder, mas seja uma pessoa muito estimada na sua igreja. Imagine você, quantas pessoas olham para você nesse momento e pensam sobre você, gostariam de ser parecidas com você. Imagine também aquele seu pecado de estimação, Todo mundo tem um pecado de estimação, ou seja, aquele ponto fraco, aquele tendão de Aquiles. Quem não tem? Eu conheço os meus. Será que você conhece os seus? Então imagine aquele seu pecado de estimação, que você enche a boca para falar assim. Essa frase não é legal, mas muitos irmãos, muitos cristãos estão adotando isso aqui, olha só. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é uma pura hipocrisia, para não dizer até mentira. Já pensou em como você pode estar sendo uma pedra de tropeço para a vida dos seus liderados, da sua igreja, dos seus irmãos em Cristo? Então, preste atenção. Algumas vezes, ao invés de ter dado um bom exemplo, você acabou dando margem para ele cometer o mesmo erro.
Essa semana, o Gabriel pregou muito legal uma mensagem para cá, para os jovens, e ele falou muito sobre você ser exemplo, sobre como você deve amoldar a sua vida com os princípios de Deus e deixar a sua vontade ser mortificada, a sua carne ser mortificada, porque o que vale é agradar a Deus e não a homens, muito menos as minhas vontades. Então, aquela vestimenta, né, sua que está reprovada pelo Espírito Santo, aquelas palavras que estão reprovadas pelo Espírito Santo de Deus, né, até aqueles pensamentos que não fazem parte da vontade de Deus, você precisa abandoná-los. Isso faz parte da sua responsabilidade como cristão, como filho de Deus. Acredite, né, a desculpa vai ser sempre assim, quando um liderado olhar para você e você estiver ouvindo um erro dele, ele vai falar assim para você: você também faz, por que eu não posso fazer? E aí as coisas vão ficar muito complicadas. Então, o cristão, ele vive pelo exemplo. Amós, no capítulo 5, no verso 14, aqui na linguagem, né, dos dias de hoje, fala assim: procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem, isto é, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com vocês. Então sejam sempre um exemplo diante dos seus irmãos. Continuando então com o princípio da responsabilidade, vamos agora ao quinto ponto. E que Deus nos abençoe nessa nossa caminhada de aprender mais da palavra de Deus, que você fique concentrado, prestando atenção nessa aula. É muito importante você aprender sobre o perdão. O quinto ponto, anote aí: busque as palavras adequadas e mostre sua sinceridade em pedir perdão. Você não vai usar qualquer palavra para você chegar com aquela pessoa a quem você ofendeu e falar qualquer coisa, não. Você precisa ser sincero de coração e usar as palavras corretas. Tipo assim: meu irmão, me perdoe, eu fui negligente contigo nessa situação, e eu estou aqui com o meu coração arrependido, eu estou chateado, estou magoado aqui com o meu coração por conta disso, e eu quero aqui mostrar o meu arrependimento. E eu te peço perdão. Então seja uma pessoa sincera, peça perdão a quem você ofendeu. Assim como Deus nos perdoou, nós que éramos miseráveis, somos miseráveis pecadores, mas mesmo assim, Deus, Ele tanto nos amou que perdoou todos os nossos pecados. Tanto os nossos pecados presentes, quanto os passados e os futuros. Olha só, que amor fantástico é esse, né? E se nós quisermos imitar a Deus, também temos que perdoar. Temos que pedir perdão e temos que perdoar as pessoas a quem nos ofende. A confissão sincera tem como resultado a reconciliação. Então, quando você chega para a pessoa a quem você cometeu esse pecado e você confessa, o que acontece? Você está novamente se reconciliando com essa pessoa, né? Vocês voltam a ter uma comunhão que foi, naquele momento, foi quebrada, né? Foi ali colocada de lado por conta desse pecado, por conta dessa questão de você magoar a pessoa a quem você ofendeu. Então, vá com a pessoa e confesse que você errou, para que haja novamente a reconciliação, que haja essa união novamente. A palavra de Deus nos ensina que onde há união, ali também há as bênçãos do Senhor. Então eu acredito que você quer ser abençoado. Então, deixe de lado o seu orgulho, meu irmão, peça perdão, confesse, vá com a pessoa e que haja novamente essa reconciliação, essa união. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 13 e 4, diz o seguinte: se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Olha só o que diz esse versículo: se o seu irmão pecar, repreenda-o. Então você deve repreender o seu irmão, você não tem que deixar o seu irmão pecar e isso ficar assim, do jeito que ficou, não. O pecado nos separa de Deus. O que você tem que fazer? Repreendê-lo. Meu irmão, você pecou aqui, ó. Você errou. A palavra de Deus diz que isso é pecado e você está em pecado. Você precisa repreendê-lo. Você não tem que ter medo, não. Você tem que agir conforme a Bíblia nos ensina. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Então, naquele momento que ele se arrepender, você deve perdoá-lo. Agora, o interessante que eu achei foi essa parte aqui, ó. Se pecar contra você 7 vezes no dia, olha só,
num dia só, esse irmão pecar contra você 7 vezes, e 7 vezes ele voltar para você e pedir perdão, sabe o que você tem que fazer? Perdoá-lo. Olha só, você tem que ser mesmo, tem que ter aquele coração mesmo cheio da palavra, né? Para que você possa perdoar esse irmão que pecou contra você 7 vezes num único dia. Você tem que perdoá-lo, porque a Bíblia manda. A Bíblia manda nós fazermos isso. Perdoar esse irmão que chegou que te magoou, pecou contra você 7 vezes no dia e voltou e pediu perdão 7 vezes, você tem que perdoar. Tudo bem, esse foi o nosso 5º ponto. Agora vamos para o nosso 6º ponto. Anote, 6º ponto do nosso princípio da responsabilidade. Peça perdão a todos contra quem errou. Peça perdão a todos contra quem errou. Você precisa tomar essa decisão. Faça uma análise agora na sua mente, agora na sua vida. Veja aí, quantas pessoas você cometeu algum erro, algum pecado. Analise aí. Veja aí quantas pessoas. O que você tem que fazer? Você tem que tomar coragem, meu irmão, de chegar com essa pessoa e pedir perdão. Perdoe, peça perdão. No processo da santificação, é primordial reparar os erros que cometeu. Então, nós estamos nesse processo de santificação. E sabe quando acaba esse processo? Só quando Jesus voltar, meu irmão. Então é luta todo dia temos que derrubar esse gigante. Eu conheço o meu gigante, você conhece o seu? Analise-se, veja aí qual é esse gigante para você. Todo dia matar esse gigante. Então nós temos que ter isso em mente, reparar os erros que nós temos cometido. Lembre-se sempre de pedir perdão a Deus, depois da pessoa que você ofendeu. E por último, lembre-se de se perdoar, mesmo que a pessoa não libere perdão. Não precisa ficar remoendo e se culpando o resto da vida. Se for sincero, Deus passará uma borracha no seu erro. Lembre-se de deixar seu passado para trás. Olha só. Então, o que você tem que fazer? 3 coisas aqui, para nós analisarmos. Você precisa pedir perdão a Deus. Primeira coisa, pedir perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Depois, da pessoa a quem você ofendeu. Olha o processo. Primeiro Deus, depois a pessoa a quem você ofendeu. E por último, você tem que se perdoar. Você precisa se perdoar. Ok? Peça perdão de Deus, da pessoa a quem você ofendeu. E você necessita se perdoar. Porque sabe de uma coisa? Se você pedir perdão de Deus e pedir perdão da pessoa a quem você ofendeu, mas não se perdoar, isso vai causar em você uma mágoa, uma tristeza muito grande. Deus não quer isso com você. Deus quer curar você completamente. E para a cura disso aí que você está sentindo, de remorso, de mágoa, é esse processo aí, ó. Peça perdão de Deus, peça perdão da pessoa a quem você ofendeu e perdoe-se. Você precisa perdoar a si próprio. Não precisa ficar remoendo e se a culpa e se o culpado não liberar perdão, isso aí agora, meu irmão, é entre ele e Deus. Você já fez a sua parte. Você já pediu perdão da pessoa. Aí, ela vai decidir se ela vai perdoar você ou não, mas isso agora é com ela e Deus, não é mais com você. Você já foi lá e já fez a sua parte, meu irmão, então você já está liberado. Tudo bem? Mas você precisa fazer isso. Agora vamos para a nossa 6ª lição. Dentro desse 6º ponto, que é peça perdão a todos contra quem errou, nesse 6º ponto aí, nós vamos agora aprender 6 lições do que a Bíblia nos ensina sobre o perdão. Então anote aí, 6 lições que a Bíblia nos ensina sobre o perdão. 6 lições. O perdão é muito importante na Bíblia. Perdão revela o amor de Deus e é a solução para muitos problemas. Estas são as 6 lições importantes da Bíblia sobre o perdão. Então, nós vamos aprender agora 6 lições muito importantes que a Bíblia nos ensina sobre o perdão. Preste atenção, anote aí. A primeira lição: Deus perdoa. Olha só. Deus perdoa. Deus perdoa cada pessoa que se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador. Então, nesse momento, nós estamos aprendendo que Jesus, o próprio Deus, Ele me perdoa, Ele perdoa você, a partir do momento que você tomou a decisão de fazê-lo Senhor e Salvador da sua vida.
Lá no livro de João, capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra tal é porque não tinha palavra para colocar ali, não existia palavra para colocar. Como Deus nos amou de tal maneira, tal, sabe? Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu vou pedir licença de você de substituir essa palavra, nos amou por perdoou. Pode ser? Deus nos perdoou de tal maneira, olha só, é um amor imenso que nem a minha mente humana não consegue conceber isso aí, não. Ele nos perdoou tanto, eu e você merecíamos o inferno, mas Deus, em sua imensa sabedoria e amor, nos perdoou. Enviou o seu Filho para morrer por mim, por você, e perdoar todos os nossos pecados. Não importa quantos pecados você cometeu, isso não importa, nem o tamanho deles. Deus perdoa tudo. Você pode até estar pensando assim: ah, mas esse meu pecado é horrível, é gigante demais, eu não tem como perdoar. Tem, meu irmão, tem como perdoar. Deus perdoa. Não importa o tamanho, não importa. Deus perdoa todos os pecados, se você realmente se arrependeu. Lá no fundo do seu coração, se você realmente tem um coração quebrantado, um coração contrito, Deus, ele perdoa. Quando você perdoa, você imita Jesus. Quer imitar Jesus? Perdoe as pessoas que ofendem você. Tenha esse coração perdoador. Muitas das vezes, quando a gente é ofendido, qual é a nossa reação? É logo rebater, é logo pagar na mesma moeda, não é isso? Mas não seja assim, Jesus nunca pagou na mesma moeda. E nós devemos imitar Jesus. Então, perdoe. E quando você perdoa, você está imitando a Jesus. Efésios 4:32. Anote esse versículo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Bondosos e compassivos. Eu tenho que ser bondoso, você também tem que ser bondoso e compassivo. Eu e você, nós temos que ser compassivos. E nós devemos nos perdoar. Não importa quantas vezes o irmão pecou contra você, perdoe. Porque Deus nos perdoou através de Jesus Cristo, o seu Filho. Efésios 4:32. Segunda lição. Perdão traz libertação. Olha só. Não há nada melhor do que se sentir perdoado, livre de toda a culpa. O perdão de Deus liberta da condenação. É como se, quando nós estamos ali, né, cheio de mágoa, que nós fomos ofendidos, nós ofendemos alguém, nós estamos assim, numa jaula, encarcerado espiritualmente. Estamos ali. E como é que nós vamos fazer para sair dessa situação? Só existe uma forma, meu irmão. É perdoar. Não há nada melhor do que se sentir perdoado. Quando você se sente perdoado, o que acontece? Você está livre. Está livre dessa prisão espiritual. Livre de qualquer culpa. O perdão de Deus nos liberta de toda e qualquer condenação. O perdão também é um ato de libertação para a pessoa que perdoa. O perdão também é um ato de libertação para a pessoa que perdoa. Então, tanto a pessoa que pede perdão como a pessoa que perdoa, elas são mutuamente libertas. Elas saem dessa prisão espiritual e se sentem um espírito leve. Elas sentem essa leveza. Isso aconteceu comigo certa vez com um mal-entendido entre eu e o irmão aqui da igreja. Ele interpretou uma situação errada, ficou chateado comigo. E quando eu soube disso, eu fiquei também muito, muito triste. E o que eu fiz? Eu fui lá, nós temos que ser assim, nós temos que ser bíblicos. Fui lá, coloquei a situação para ele, né? Ele ouviu e disse que estava chateado realmente por conta daquilo que aconteceu. E eu disse: meu irmão, me perdoe, porque eu nunca imaginei que isso iria causar essa mágoa dentro de você. E ele prontamente me perdoou, e assim, sabe, parece que assim que a gente fica leve, sai aquele peso das nossas costas. É fantástico. Então, faça isso. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Salmos 32:1. Quer ser feliz, meu irmão? Peça perdão. Confesse seus pecados. Confesse. Eles serão totalmente apagados. Deus promete isso. E você será muito feliz. Vamos para a nossa terceira lição. Terceira lição
sobre o que a Bíblia nos ensina sobre o perdão. Vamos lá, terceira lição. Quem ama, perdoa. Você ama? Lembre-se disso, amor não é um sentimento, amor é decisão. Você decidiu amar aquela pessoa, decidiu fazer o bem àquela pessoa. Então, se você ama, você perdoa. Você perdoa a quem ama porque o amor é incondicional. O que é isso? Não depende de uma coisa ou de outra, ele é incondicional. Então, quando você decide amar, você também decide perdoar. Perdoar não é aceitar que a pessoa lhe faça mal. Não é aceitar isso não, meu irmão. Às vezes a gente pensa assim, não, eu não sou sangue de barata, né? Então, se a pessoa fizer uma coisa contra mim, eu vou lá e faço na mesma moeda. Não. Também não é você aceitar a pessoa que está fazendo esse mal para você. Não é isso. Perdão não é isso. Perdoar é resolver a situação sem guardar rancor. Ok? Então, você vai perdoar e vai dizer assim, não, eu não tenho mais nada contra esse irmão. E você não guarda rancor, você não fica chateado com ela. Entendeu? Não é guardar rancor. Entendendo que o ofensor, a pessoa que ofendeu você, é um pecador como você. Nós somos pecadores. E que eu e você, nós precisamos de Jesus. 1 Pedro 4,8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Olha só, o amor perdoa muitíssimos pecados. Então, se você ama, você vai ter esse coração pronto, sempre disposto a perdoar. Agora vamos para a nossa quarta lição. A nossa quarta lição. O perdoado ama. O perdoado, ele ama. Perdão gera gratidão. Quando uma pessoa entende que foi perdoada, mesmo sem merecer, vai amar quem lhe ofereceu perdão. Olha só. Então, quando a pessoa que cometeu tanto erro, né, cometeu tanto pecado, ele sabe disso. E ele se sente assim, puxa vida, eu fiz tanta coisa errada, né? Será que a pessoa a quem eu fiz essas coisas erradas, esses pecados, será que ela vai um dia me perdoar? Olha só. E aí o que acontece? A pessoa vai lá, a pessoa a quem ela ofendeu vai lá e perdoa todas as suas dívidas, todos os seus erros. Essa pessoa que recebe esse perdão, ela vai amar demais essa pessoa. Onde houve muito pecado, muito mais o amor de Deus é abundante, muito mais. Quanto mais pecado, mais abundante é o amor de Deus. Então, quanto mais a pessoa que é pecadora, que ela mata, ela rouba, ela estupra, ela faz tanta coisa errada, mas o dia que ela conhece Jesus e ela sabe que Jesus perdoa todos os seus pecados, ela vai amar demais a Jesus por toda a vida dela. Então, isso quer dizer isso aqui, ó. O ofensor é um pecador como eu e você. Então, quando nós perdoamos essa pessoa que nos ofendeu, ela vai nos amar. Faça isso. Versículo para você, Lucas capítulo 7, verso 47. Portanto, eu lhe digo, muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Às vezes a pessoa diz assim, não, eu sou uma pessoa que eu leio a Bíblia todos os dias, eu jejuo, eu medito, então eu peco assim, mas às vezes eu peco assim, mas são coisas assim leves, né? Para Deus não existe essa questão de pecadinho, pecadão, tudo é pecado, né? Mas às vezes nós pensamos assim, não, o irmão ele peca mais do que eu, ele faz coisas horríveis, eu não, faço só uma mentirinha aqui, um engano ali, não é tanto pecado. Então essa pessoa ela vai amar pouco a Deus, mas a pessoa que realmente sabe que é um pecador, que ela vive no mundo de pecado e de vez em quando ela peca e ela pede perdão e ela sabe que Deus o perdoa, ela vai amar muito mais a esse Deus e vai ter um coração voltado a servir a Deus todo o tempo, por toda a sua vida. Tudo bem? Vamos agora à nossa quinta lição. Anote aí, quinta lição. Do que a Bíblia fala sobre o perdão. Quinta lição. Perdão não tem limites. Perdão não tem limites. Você vai perder a conta muito antes de chegar a 490 vezes. Olha só. O que é isso? O perdão de Deus não acaba. O seu também não deve. Então, nós devemos estar prontos a perdoar em todo o tempo. Olha o que diz Mateus capítulo 18, do verso 21 ao 22. É por isso que eu comecei assim, ó.
você vai perder a conta muito antes de chegar a 490. Agora você vai entender isso aí. Ó. Vamos ler o versículo. Mateus, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 18, do verso 21 ao 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? O que é isso? Isso aí, Pedro estava falando algo que está contido na lei. A pessoa devia perdoar a quem o ofendeu 7 vezes. Estava na lei isso aí. Então, Pedro, para dar um de conhecedor da palavra, né? Chegou com Jesus e falou isso: Senhor, quantas vezes deverei eu perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? E olha só o que Jesus fala para Pedro. Respondeu Jesus: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7, que dá quanto? 490. É aquela conta lá no início. Então você vai perder a conta de quantas vezes você vai perdoar durante toda a sua vida. Você vai perder a conta. Mas isso que Deus quer que nós façamos, que nós estejamos prontos a perdoar. Não importa o quanto aquela pessoa te magoou, te chateou, quanto foi grande o seu pecado, mas você tem que ter o coração, meu irmão, voltado a perdoar. Porque assim você está imitando a Jesus. É a nossa sexta e última lição do que a Bíblia nos ensina sobre o perdão. Vamos lá? Sexta lição, anote. Perdão gera mais perdão. Se você realmente entende o perdão de Deus, você vai perdoar outras pessoas. Então, como é que eu vou entender o perdão de Deus? O perdão de Deus é incondicional. O amor de Deus é incondicional. E quanto mais nós amamos, mais nós perdoamos. Então, se você realmente entende esse perdão de Deus, que Ele nos amou de tal maneira, você vai ter um coração sempre pronto, sempre disposto a perdoar. Você vai perdoar outras pessoas, e a falta de perdão é uma falta de compreensão do amor de Deus. Olha só, se você é uma pessoa que tem um coração magoado, difícil de perdoar, muitas das vezes você não quer perdoar, você não compreendeu o amor de Deus ainda. Porque se você realmente entendeu esse amor, você vai ser uma pessoa que estará pronta a perdoar a todo tempo. Quando Deus perdoa, você também perdoa. Quando você perdoa, Deus perdoa e os outros aprendem a perdoar. Então as pessoas vão estar de olho em você, se você realmente é uma pessoa que perdoa. E você vai estar ensinando outras pessoas também a praticar isso, a praticar o perdão, a pedir perdão e também perdoar as outras pessoas que vierem e forem pedir perdão de você. Mateus 6, do 14 ao 15. Anote esse versículo, Mateus 6, do 14 ao 15. Isso é a sexta lição do que a Bíblia nos ensina sobre o perdão. Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15. Vamos ler junto. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, aqui tem uma lição aqui para a nossa vida, olha. Pois, se nós perdoarmos as nossas ofensas uns dos outros, então o que nós temos que fazer? Perdoar essas ofensas. Porque se nós perdoamos, quem é que vai nos perdoar também quando nós errarmos? Deus vai nos perdoar, o nosso Pai vai nos perdoar. Mas olha só o que diz o versículo também, o complemento dele. Se nós não perdoarmos as ofensas dos outros, o que vai acontecer? Deus, o nosso Pai, Ele também não vai nos perdoar. E sabe o que significa? Separação de Deus. Uma vida eterna longe da presença de Deus. Eu acredito que você não quer isso para a sua vida. Então, perdoe. Tudo bem? Então, essas foram as nossas 6 lições sobre o que a Bíblia ensina sobre o perdão. Agora vamos para o nosso 7º ponto da nossa aula. Anote aí o 7º. Esteja disposto a corrigir erros futuros, sempre que possível. Tenha essa disposição na sua vida, meu irmão, a corrigir erros futuros. Peça de Deus esse discernimento, essa sabedoria para você corrigir erros futuros, entendeu? Para que você não venha cair nessa armadilha de Satanás que quer separar você de Deus. 1 Timóteo 1,5. Anote aí, 1 Timóteo 1,5, nosso 7º ponto da nossa aula. Esteja disposto a corrigir os erros futuros sempre que possível. 1 Timóteo 1,5. O objetivo desta instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, para que você possa ter esse coração disposto a perdoar, você tem que ter um coração puro. O que é isso?
É você estar sempre em obediência à palavra de Deus, sempre meditando. Leia a palavra todo dia. Não deixe de ler, não. Tenha esse plano de leitura da tua palavra. Acho que foi a nossa última aula sobre isso, que você tem que ter um plano de leitura da palavra para que você possa purificar o coração. E é essa palavra, a prática da palavra, a leitura e a prática que nos torna, que nos faz ter um coração puro. Uma boa consciência, ou seja, você está pensando, você está raciocinando. E de uma fé sincera. Confie em Deus. Deus vai lhe ajudar nessa caminhada. 1 Timóteo 1,5. E também 1 Timóteo capítulo 1, do verso 18 ao 19. Diz assim, ó, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé, caíram, foram levados a pique, né? 1 Timóteo capítulo 1, do verso 18 a 19. A Bíblia afirma claramente que nós, eu e você, como cristãos, devemos viver uma vida vitoriosa em nossa luta contra o pecado. É todo dia, meu irmão, todo dia o pecado está ali à nossa porta, como diz aquela música, né? Todo dia o pecado vem e chama. Então, para que nós venhamos a ter uma vida vitoriosa, nós devemos nos posicionar como verdadeiros cristãos, né? Estar ali todo o tempo em comunhão com Deus. Lá no livro de Hebreus capítulo 12, do verso 1 em diante, diz assim, ó, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está sentado à direita de Deus. Pense bem naquele que suportou tal vergonha. Olha só, suportou tal vergonha dos pecadores, para que eu e você nunca venhamos a desistir nem desanimar. Na luta contra o pecado, nós ainda não derramemos sangue, nós ainda não chegamos ao ponto de derramar sangue na luta contra esse pecado. Então, eu e você, com certeza, queremos ser vitoriosos. E como é que nós somos vitoriosos? A Bíblia afirma claramente que nós devemos viver uma vida vitoriosa, lutando contra o pecado, todo o tempo ali, ó, todo dia. Abriu os olhos, você já está pronto a lutar contra o pecado. Esses pecados passados, presentes e futuros. Esta vitória é angustiante, meu irmão, e difícil. Sabe por que ela é angustiante e difícil? Porque agora que você tem o Espírito Santo, vai ter uma luta ali dentro de você. A luta da carne e o Espírito. E sabe de uma coisa? Quem você alimentar mais vai vencer. Se você alimentar a sua carne, ela vai vencer o Espírito. Ao contrário, se você alimentar o Espírito, ela vai ali e vai vencer a carne. Então é uma decisão que você tem que tomar. Quem você quer que vença? O Espírito ou a carne? Deus, Ele sempre vai nos conduzir ao triunfo. Ele sempre quer que nós venhamos a vencer. E Ele nos dá todas as condições, meu irmão, para que nós venhamos a ser pessoas vitoriosas. Agora, duas coisas que eu quero que você saiba. Primeira, conheça seus gigantes. Tenha pleno conhecimento de como você é e seja sincero. Como é que você vai vencer o seu pecado? Como é que você vai vencer a cada dia? Você precisa conhecer os seus gigantes. Eu conheço o meu. Você talvez ainda não conheça o seu, mas faça uma análise. Quem é o seu gigante? É a sua língua? É a imoralidade? É o engano? É a mentira? É a fofoca? Qual é o seu gigante? Faça uma análise aí. Porque você só vai vencer se você conhecer o seu gigante. Se eu tenho gatilhos para pecar assistindo filmes românticos, então o que eu devo fazer? Eu não vou assistir mais. Se você tem algum gatilho que leva você a pecar, o que você tem que fazer? Fugir, meu irmão. Saia dessa situação de gatilho. Não fique brincando, não. Não fique se testando até onde você pode ir, achando que aguenta. Não. Contra a nossa carne, contra o pecado, não tem essa de você testar, meu irmão. Sabe o que você tem que fazer? Tem que fugir. Afinal, de tentação, a gente foge, a gente não encara. A gente, ó, foge, meu irmão. Pega o beco, como diz o caboclo, né? Pega o beco, meu irmão. Anote esse versículo, 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Pois estaremos confiando na carne. Aí é mirar o fracasso.
Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Olha só. Nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando você está ali, né, naquela luta, você acha que vai perder, você está ali se sustentando em Deus e você não sabe mais o que fazer. Sabe o que acontece? Deus vai ali, pega com a sua mão vitoriosa e diz assim, agora é comigo. Você já aguentou até aqui. O restante é comigo, meu irmão. Eu vou lhe ajudar agora. Então, quando você é fraco, o que acontece? Deus chega lá com a sua força. Ele livra de todo mal, de todo pecado. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Outra coisa que você precisa saber, nessa questão de vencer o pecado, fortaleçam o espírito. Você precisa fortalecer o espírito. Eu preciso fortalecer o meu espírito. Se puder evitar, evite. Se não puder, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Medite, meu irmão. Leia, estude a palavra de Deus. É isso que fortalece o espírito, você meditar. Você tem que ser uma pessoa regular, uma pessoa constante na palavra de Deus. Quer saber de uma coisa? Se você quer vencer os seus pecados, as suas tentações, você tem que ter esse plano na sua mente. Você meditar, você ler, você estudar a Bíblia. Todo dia, meu irmão. É todo dia. Sabe por que você tem que fazer isso? Porque a tentação, não sei se você já percebeu isso, mas a tentação ela vem todo dia. E quando a tentação vier, você vai lembrar imediatamente de como escapar. Seja através de um versículo, assim como Jesus fez lá na tentação no deserto, seja através de uma pregação que você vai lembrar, seja através de um louvor. Existem várias situações para você desviar o seu foco, desviar a sua mente do pecado. E para nós terminarmos, anote esse versículo, Josué capítulo 1, verso 8. Anote aí, Josué 1, 8, eu vou ler para você. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Então, só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quer ter sucesso na sua vida, meu irmão? Quer ser uma pessoa bem-sucedida? Medite na palavra, pratique a palavra de Deus. Amém? Olá, vamos agora para o nosso momento de revisão e retenção. Nós vamos revisar quais foram os 4 benefícios de ler a Bíblia diariamente, mas vai ser de uma forma diferente. Eu vou mostrar algumas imagens e você vai ter que me dizer qual é esse benefício, tá bom? Você manda aí no chat a sua resposta. Talvez você tenha alguma premiação. Um exemplo, se eu mostrar aqui a palavra é amor, aí se eu vou mostrar um coração, tá? Só para vocês entenderem. Então vamos lá, eles não estão na ordem. A primeira imagem é essa aqui, ó. Vocês vão ter que me dizer qual benefício é esse. Manda aí no chat. Tem um símbolozinho. Esse no final é Deus. Essa tá fácil. Só são 4. Já? Será que alguém acertou? A gente vai passar para o próximo. O próximo é esse aqui. Depois eu vou dar a resposta para vocês. Que benefício essa imagem está querendo mostrar? Lembra que são os 4 benefícios de ler a Bíblia diariamente. O que será que essa imagem está querendo dizer? Qual dos 4 benefícios representa essa imagem? Tá bom? Agora vamos para o outro benefício. Esse aqui está muito fácil. Esse aqui vai ser rapidinho. Qual benefício é esse aqui? Esse é o mais fácil que tem. Se você prestou bem atenção na aula, fez as suas anotações, você vai saber responder rapidinho. E agora vamos para o último benefício. Esse aqui. Será que alguém sabe? Será que alguém vai acertar os 4? Manda aí no nosso chat. Agora a gente vai fazer a correção. O primeiro que eu mostrei foi esse aqui. Lembra? Se você respondeu aí que esse benefício é estar mais próximo de Deus, está correto. Agora o nosso segundo benefício. Esse aqui que eu mostrei. Se você colocou aí maior comunhão com o plano de Deus, parabéns, está correto.
O terceiro benefício que eu mostrei, que é aquele que eu disse que estava super fácil, esse aqui, ó. Se você colocou que é o mais sabedoria, tá super correto, tá? E agora o último, mas não menos importante, foi esse aqui. Se você colocou que esse aqui é o benefício mais compreensão da palavra, parabéns. Isso mostra que você prestou bastante atenção na aula, tá bom? Então, esse foi a nossa revisão e retenção dos 4 benefícios de ler a Bíblia diariamente, tá? Obrigada. Ok, agora nós vamos ver o princípio do discernimento. O que é isso? Discernimento. Princípio do discernimento. Muito bem. Você sabe qual é o conceito de discernimento? Bom, eu vou lhe dar aqui o conceito de discernimento. Capacidade de compreender situações. Outro ponto, saber separar o que é certo do errado. Isso é discernimento. E também capacidade de avaliar as coisas de forma clara, né, com bom senso. E também agir com juízo. Isso são conceitos de discernimento. Bom, nesse nosso princípio de discernimento, vamos aprender 2 pontos importantes. O primeiro dele, aceite a palavra de Deus como sua autoridade máxima de vida. Aceite a palavra de Deus como sua autoridade máxima de vida. Bom, todo mundo sabe, né, nós sabemos que a palavra de Deus é inspirada, né, pelo próprio Deus. Foi Ele que inspirou homens a escrever, mas aqui está a sabedoria de Deus. Aqui está a verdade, tudo bem? Então, quando você aceita ela como sua autoridade máxima, ela que é o manual da tua vida, adivinha o que vai acontecer na sua vida? Coisas que você fazia de errado, você vai começar a fazer certo, porque ela vai lhe dar discernimento, vai te mostrar clareza do que é verdadeiro para você, tudo bem? Bom, vamos entender algo importantíssimo de aceitar a palavra de Deus. Quando você aceita a palavra de Deus como autoridade máxima, ela vai guiar você a dar passos certos, a você andar nos caminhos corretos, a não desviar para os erros que você antes desviava, tudo bem? A palavra de Deus também, quando você aceita, ela vai te ensinar assuntos importantíssimos para o seu viver, como, por exemplo, como você deve se relacionar com a sua família, como você deve tratar os seus patrões, como você deve agir com seus pais, como você, pai, deve tratar seus filhos, como você, casado, deve ser com o esposo ou com a esposa. Ela ensina diversos assuntos e também nos ensina como amar o nosso próximo. Ela nos ensina também a como viver melhor em comunhão com Deus, ok? E isso tudo está aqui, ó, no livro sagrado, a palavra de Deus, tá bom? Uma coisa que nós temos que entender também sobre a palavra de Deus é que ela, de início ao fim, vai nos trazer a verdade, vai nos trazer o ensino de Deus para nossas vidas, ok? Em Provérbios, capítulo 13, o verso 20, nos diz bem assim: aquele que anda com sábio será mais sábio ainda, e aquele que anda com tolo acabará mal. O que eu quero te ensinar com isso? Que a Bíblia é a sabedoria verdadeira. Se você andar com essa sabedoria, você vai ser mais sábio ainda, ok? Esse é o nosso primeiro ponto, aceitar ela como sua autoridade máxima. Segundo ponto, do nosso princípio de discernimento, tenha um plano sistemático, né? Tenha um plano sistemático de leitura e estudo da palavra de Deus. O que é isso, plano sistemático? Bom, não é um plano aleatório, é um plano regrado. Quando eu falo não é aleatório, é que você não vai pegar a palavra de Deus e deixa eu ver o que Deus quer falar comigo hoje. Vou aqui, pronto. Ah, está aqui. Ele quer falar comigo através de Salmo 56. Não, isso é um plano aleatório. Plano sistemático é você planejar mesmo qual vai ser o assunto que você quer estudar, o que você quer adquirir para a sua vida, como você quer andar melhor com Deus. Por exemplo, em nossa igreja, nós temos diversos planos sistemáticos. Um deles é a nossa meditação. Você que pega toda semana a folhinha e medita, isso aqui é um plano sistemático. O que é isso? Já está mastigado, já tem o tema que você vai estudar, tem os versículos que abordam sobre esse tema. Isso é um plano sistemático para a sua vida. Outro plano sistemático que nós temos em nossa igreja é o nosso CENIB, né? Você que está aprendendo aí com nossos estudos de princípios de vida 1, você está anotando aí ensinos que talvez você não sabia e que está na palavra de Deus. Tudo isso que nós estamos ensinando aqui nessa primeira matéria de princípios de vida 1 está descrito na palavra de Deus. E você vê que sempre nós estamos citando versículo e tudo mais, ok? Então, isso é plano sistemático. Você não pode fazer
pegar a palavra de Deus e estudar aleatoriamente. Tem que ter um objetivo, ok? Quando você faz esse plano sistemático, você vai ver que você vai aprender mais de Deus. Como, por exemplo, já teve semana da minha meditação que eu meditei sobre um assunto específico. E ali eu aprendi mais sobre aquele assunto. Por exemplo, eu meditei sobre santidade. E eu aprendi mais como eu devo ser com santidade perante Deus. Como eu devo agir com a santidade perante o Senhor e as pessoas. E você deve fazer isso também na sua vida, ok? Isso é o plano sistemático. Nós podemos estudar a Bíblia coletivamente e também individualmente. Mas o mais importante é você estudar individualmente. Por quê? Porque é ali que você vai abordar assuntos específicos para a sua vida. Quando nós estudamos coletivamente, são assuntos que vamos abordar para algumas pessoas, mas quando você estuda individualmente, é aquilo pessoal, é aquela sua necessidade pessoal, é aquilo que você está precisando aprender mais para crescer espiritualmente. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, você pega a meditação da semana e o tema fala sobre mentira, mas você vê na sua vida que você não está precisando aprender sobre mentira. Você está querendo aprender mais sobre a questão da pureza, né, de se manter santo perante Deus. Aí você vai na Bíblia, olha só, o manual de vida, e lá tem assuntos sobre pureza, sobre santidade. Outro exemplo, você vai lá na meditação e o tema é sobre desonestidade. Ah, mas você está precisando aprender mais sobre a questão de ser uma pessoa mais séria, uma pessoa mais convicta de fé. Aí na Bíblia, ela tem ali exemplos e histórias de pessoas de convicção de fé. Você está conseguindo entender que quando você faz um plano sistemático, você vai conseguir aprender mais da palavra de Deus? Mas isso vai depender do seu esforço, da sua força de vontade, ok? Então, estão aí os nossos 2 pontos sobre esse princípio de discernimento. Você anotou? Deixa eu só lembrar. Aceitar a palavra de Deus como sua autoridade máxima. E o segundo, ter um plano sistemático de leitura e estudo da palavra. E agora, anote aí que nós vamos aprender agora os 4 benefícios de você que lê a Bíblia diariamente. Isso mesmo. Você que lê a Bíblia diariamente, tem benefício para você. Vamos falar sobre 4? Primeiro benefício, quando você lê a Bíblia diariamente, adivinha? Você vai adquirir mais sabedoria. Isso, você vai adquirir mais sabedoria. Por quê? Como eu já disse, isso aqui é a palavra de Deus e é o livro mais sábio que existe. Então, quando você lê isso aqui diariamente, medita nela, você vai ser sábio, você vai adquirir sabedoria. A Bíblia diz lá em Salmos 119, verso 98, que quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vamos ser mais sábios do que os nossos próprios inimigos. Isso mesmo. Você tem inimigos? Sabe aquele vizinho que fala mal de você para os demais, que vive fofocando de você, difamando você? Você vai ser mais sábio do que ele. Sabe aquele colega de trabalho que quer lhe dar uma rasteira, quer queimar o seu filme na empresa? Você vai ser mais sábio que ele quando você medita na palavra de Deus. Então, o primeiro benefício que nós temos é mais sabedoria. E isso é importantíssimo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos encontrar aqui assuntos que vão fazer nós sermos mais sábios que as pessoas deste mundo, que os mais estudiosos deste mundo. É isso mesmo que eu estou falando para você. Você vai entender de coisas que os estudiosos não vão conseguir entender. Segundo benefício que nós vamos aprender em ler mais a palavra de Deus. Vamos ficar mais próximos de Deus. Isso, você vai ficar mais próximo de Deus. Como eu disse, esse livro, a Bíblia, foi inspirada por Deus. E aqui estão os pensamentos de Deus. A única forma de você se aproximar mais de Deus é através de estudo e leitura dessa palavra. Não, se você está pensando assim, não, Nildo, quando eu vou para a igreja, quando eu vou para o meu grupo de oração, é aí que eu vou estar mais próximo de Deus. Você está errado. O medidor que vai fazer você ficar mais próximo de Deus é o seu relacionamento com a palavra, com os pensamentos dele na sua vida. É por aqui que você vai mostrar que você está mais próximo de Deus. Ok? Eu tenho aqui, houve uma pesquisa americana com 40 mil estudantes. E nessa pesquisa, eles detectaram ali algo importantíssimo daquelas pessoas que liam a palavra de Deus. O que eles detectaram ali, aquelas pessoas que liam a palavra de Deus? Que a maioria dessas pessoas, elas tinham no coração os ensinos de Deus para a sua vida. E isso ia causar uma consequência boa para eles. Como, por exemplo, 57% deles iam evitar os vícios a bebidas. 68% não iam ter tendência ao adultério, não iam querer cometer esse erro na sua vida. 61% deles iam rejeitar a pornografia. E 228 iam ter mais vontade de compartilhar a sua fé.
quando você se deleita na palavra de Deus, você vai descobrir o como é grande o amor de Deus para a sua vida. E adivinha, você não vai querer ficar com esse amor só para você. Você vai querer compartilhar isso. Você vai querer espalhar para o mundo esse verdadeiro amor, esse verdadeiro ensino para a sua vida, ok? Vamos ao nosso terceiro benefício. O terceiro benefício, você vai ser mais compreendedor da palavra, você vai ter mais compreensão. E o que é isso? Você vai entender mais a palavra de Deus. Onde eu quero chegar? Quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, eu já li a Bíblia diversas vezes, e diversos assuntos. Por exemplo, a história de Noé. Quando eu li a história de Noé, quando era na minha infância, quando me liam a história de Noé, essa história me encantava por causa dos animais. Noé colocou ali cada casal de animal na arca. E isso era encantador para mim. Eu achava, poxa, que legal, Noé salvou os animais. Hoje, já adulto, quando eu leio essa história de Noé, eu compreendo, eu tenho uma compreensão diferente daquilo. Por quê? Porque eu adquiri conhecimento. E o que isso me causa? Que agora eu vejo a história de Noé diferente, me dá uma compreensão melhor. Como, por exemplo, hoje, quando eu leio sobre a história de Noé, eu entendo que Noé foi um homem de obediência e fé. Por que obediência e fé? Como que ele, numa geração tão corrupta, podia obedecer a Deus? E como que ele poderia construir uma arca onde nunca tinha chovido na terra? Isso é fé. Então, que você começa a ver que você vai ler a Bíblia e vai compreender de forma diferente. Hoje você lê sobre um assunto, daqui a um mês, quando você for ler novamente, você vai aprender outras coisas diferentes daquele mesmo assunto. Está entendendo? É compreensão isso aí. Você vai dar uma clareza de você entender mais a palavra de Deus de forma diferente. Ok? Quarto benefício e último, você vai ter mais comunhão com o plano de Deus. Mais comunhão, né? Maior comunhão com o plano de Deus. O que é isso? Você já conhece o plano de Deus para a sua vida. Ele é bom, perfeito e agradável. Você já conhece que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Então, quando você medita, lê diariamente as Escrituras, você vai ter maior comunhão com Deus. Como assim, Nilton? É simples. Quer saber qual é o plano de Deus para a sua vida? Está na Escritura. Como você vai ter mais comunhão com isso? Todos os dias, ali 30, 25 minutos, vai do seu tempo. Você abre a Escritura ou medita na palavra e adivinha, você vai ter maior comunhão com Deus. O que é maior comunhão? Você vai estar mais próximo dele, você vai entender os pensamentos deles, a vontade dele para a sua vida. Isso vai lhe ajudar a como caminhar nesse mundo, a se desviar do mal, a evitar o pecado. Isso vai mostrar que você tem maior comunhão com Deus. E adivinha uma coisa, quando você medita na palavra de Deus, nós vamos ganhar e não perder. E o que é ganhar? Nesse mundo parece loucura você tirar tempo, né, ali para ler a palavra de Deus e meditar nela. Parece loucura, as pessoas, para o mundo parece loucura isso, mas para Deus isso é de grande e isso mostra a sua reverência a Ele, isso mostra o quanto você quer conhecer dele, ok? Para finalizar, a Bíblia nos dá esses benefícios para aquele que realmente quer aprender, quer viver. E se você quer ganhar esses benefícios na sua vida, leia, medite, guarde no seu coração. E isso vai fazer de você ser uma pessoa bem melhor e vai agradar muito a Deus. Lembrando que nós estamos na nossa quinta aula da disciplina Princípio de Vida. Está sendo fantásticos os ensinamentos, os princípios que nós estamos passando aí para você. Espero que você esteja curtindo e, acima de tudo, aproveitando todo esse tesouro que Deus tem nos dado e nós estamos passando para você. Agora nós vamos falar sobre discernimento e aí nós vamos para o ponto 3, né? O princípio do discernimento. Então, anote aí, experimente o valor da oração. Nós vamos falar de oração e um pouquinho de jejum. Experimente o valor da oração e do jejum como meio de aumentar a sua sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Eu falo muito sobre sensibilidade. A sensibilidade, no meu entendimento, é você conseguir captar, ouvir as orientações que Deus tem dado para você através do seu espírito. É aquele sussurrar, é aquela vontade ou aquela falta de vontade que o Espírito Santo passa para você em momentos de perigo, de alegria, ou momentos que você, né, está prestes a ver uma tentação e cair no pecado. Então, isso é sensibilidade. O poder da oração, então, ele deve se manifestar constantemente em nossas vidas. Se você é cristão, esse poder, ele flui na sua vida, ou pelo menos deveria acontecer assim.
E o hábito de orar nos leva a descobrir grandes tesouros de Deus, gente. Você não imagina, né, os tesouros que você pode descobrir quando você se deleita na oração, você conversa com Deus e essa sinceridade, ela flui através do seu comunicar com o Senhor. E o hábito, então, de orar nos leva para descobrir esses tesouros, tá? Tesouros que estão escondidos na intimidade, como eu disse, e no relacionamento com o Pai, com o nosso Criador, o nosso Senhor Deus. Muitas pessoas acham que os milagres, né, eles são decorrentes da oração. É um privilégio vivido por poucos, apenas poucas pessoas, né, que oram intensamente podem se encontrar com milagres, como se fosse algo assim exclusivo. E eu digo para vocês que não há exclusividade nenhuma, tá? Você hoje mesmo pode se encontrar com Deus e ter uma intimidade com Ele, um relacionamento verdadeiro através da sua oração e das suas decisões. Então, pensar assim é um grande engano. O Senhor Jesus Cristo abriu completamente o caminho da oração para todos aqueles que buscam ao Senhor e que amam verdadeiramente a sua palavra e estão dispostos a obedecer, tá bom? Então, orar é a solução? Exatamente, orar é a solução para os problemas da nossa vida, para a infelicidade, para os nossos problemas conjugais, até para os nossos esquecimentos. Será que você já testou, você já comprovou isso daí? Comece a orar. Comece a pedir de Deus, né? Conversar com o Senhor sobre esquecimento. Olha, Senhor, minha cabeça não anda bem, eu tenho esquecido tantas coisas importantes até no meu trabalho, no meu relacionamento conjugal, na minha família. Me dá uma forma, Senhor. Me dá um remédio, Senhor, para que eu seja curado ou curada dos meus esquecimentos. Aí olha só, a palavra de Cristo diz assim no livro de Mateus, tá? No capítulo 21, a partir do verso 2. E tudo o que pedirem em oração, se crerem. Olha só, esse aqui é o macete. Se acreditarem, se crerem, né? Vocês receberão. Isso nos mostra que as possibilidades geradas em nossa vida através da oração são imensuráveis, gente. Não tem limite. Inclusive, se você orar agora, nesse momento, pedindo para que Jesus Cristo venha fazer parte da sua vida, venha ser o seu novo Senhor, olha que coisa maravilhosa vai acontecer. Você vai ganhar a vida eterna como graça de Deus, simplesmente pelo fato de você orar. E quando eu digo orar, é conversar sinceramente com Deus, da forma que você souber, com as palavras que você possuir no seu conteúdo. Ore sinceramente. O maravilhoso poder da oração se manifesta na vida de quem é servo, de quem é filho, e ao mesmo tempo, isso daí reflete em atitude na sua vida. É necessário, então, a submissão e a confiança da pessoa de Deus. Orar é fé. É a certeza, né, de receber aquilo que você não conhece e nunca viu. Isso é fé. E fé está totalmente ligado à sua oração. Tudo o que nós precisamos está ao alcance da súplica, da oração, da conversa. Mas em nossos dias há muito show cristão. Você já deve ter participado, visto shows cristãos, né? São pregações de autoajuda. Olha, eu desincentivo você a assistir esses clipes, esses vídeos, esses YouTubes de muita pregação, de muita mensagem de autoajuda. Isso não leva a nada, isso é momentâneo, isso não é uma coisa, né, firme. Eu prefiro que você leia a palavra de Deus, alguns versículos, no livro de João, você pode começar isso já e se encontrar com Deus. Como eu estava dizendo, né, orar, olha só, orar é a solução para nós resolvermos os nossos muitos problemas. Vamos seguir aqui. Às vezes a oração, gente, precisa vir junto com uma outra palavrinha, que se chama jejum. Tem um monte de gente que não sabe o que é jejum, não sabe fazer jejum e sai por aí falando que está fazendo jejum. Olha, a Bíblia desaprova, né? Se você vai fazer jejum, que essa decisão seja apenas com você e com o Pai que está no céu. Ele te olha, te observa e ele se agrada. Então, olha só, o jejum, às vezes a oração, ela precisa vir junto com o jejum. E jejum não tem nada a ver com dieta. Vamos entender o que é? Quando jejuamos, nós estamos, abrindo mão
né, nos privando, nos esvaziando o nosso corpo para receber o quê? A glória de Deus. Estamos mortificando, na verdade, as necessidades da carne, tá? Para abrir espaço às bênçãos espirituais que Deus ele tem reservado, guardado para cada um de nós. De acordo com o Senhor Jesus Cristo, há questões na vida que só podem ser resolvidas através da oração junto com o jejum. Então, é necessário sim que você, irmão e irmã, comece a desenvolver essa qualidade ou essa característica de jejuar enquanto as suas orações. Olha só o que o livro de Marcos nos fala, ali no capítulo 9, a partir do verso 29. Na verdade, as palavras do próprio Senhor Jesus, diz assim, ele respondeu, essa espécie, né, de mal, referindo-se ali àquele homem que estava endemoniado, só sai pela oração e pelo jejum. Talvez essa contenda na sua casa, talvez esse desemprego, né, que nunca é solucionado, talvez esse marido, essa esposa, que você nunca encontra, esteja acontecendo por conta de que está faltando jejum, decisões na sua vida. E na Bíblia nós, né, temos diversos exemplos de pessoas importantes que oravam e jejuavam. Olha só, Moisés, né, Elias, Ana, a mãe de Samuel, Daniel, Neemias e o próprio Senhor Jesus. Quando orava, fazia o seu jejum. Todos eles jejuavam regularmente com o objetivo de vencer os árduos, né, as árduas tentações e desafios da vida. Então, comece assim, escolha pelo menos um dia na semana e uma refeição daquele dia que você vai escolher na semana para realizar, para fazer o jejum juntamente com a sua oração. E aí, essa combinação, ela vai ser determinante, tá? Em grandes momentos de decisões e de vitórias na sua vida. Com isso, ao invés de perder o controle ou ser dominado, né, pelo desespero, pela agonia, pelo medo ou qualquer outro tipo de sentimento destruidor que tem perturbado a sua vida, tá? Dê lugar ao jejum e à oração. Tenta puxar para você coisas boas, as coisas que vêm do Senhor. Esvazie-se de si mesmo e encha-se de Deus. Passe o maior tempo possível necessário, você puder, jejuando e orando. Certamente você terá grandes vitórias na sua vida. Ainda no princípio do discernimento, vamos ver o ponto 4 agora. Aprenda a passar um dia com a palavra. Como assim? Eu vou passar o dia todo com a Bíblia, só lendo a Bíblia, 24 horas por dia. Calma, não é isso que eu estou falando. Você precisa dividir seu dia em porções, em momentos que você vai tirar com Deus, com a palavra de Deus, tá? Para estudar a palavra de Deus. Né? A gente costuma dizer que você tem que ter um tempo disponível para meditação, isso conta também, mas você pode fracionar outros momentos do seu dia para ler a Bíblia, né? Para estudar algum versículo que chamou a sua atenção durante a sua meditação, para fazer um estudo sobre um outro tema específico, um outro livro da Bíblia que você pode tirar para fazer, tá? Por exemplo, primeira coisa que você pode fazer, ore logo pela manhã. Abre o seu olho e diga, bom dia, Senhor. Tenho certeza que Deus vai amar quando você abre o olho já se importando e querendo falar com Ele, tá bom? Pergunte do seu Criador o que Ele quer que você faça naquele dia. Tome as suas decisões naquele momento e peça a direção de Deus para viver aquele dia, tá bom? Segundo momento, leia a Bíblia antes de sair de casa. Como assim? Eu já acordo na onça, no último minuto, para tirar aquele último cochilo. Ei, tira 5 minutinhos. Lê a palavra de Deus, tira uma porção da Bíblia para você ter o conhecimento. Tem gente que eu conheço que pega aqueles momentos de devocionais, né? Aqueles devocionais que tem eletrônicos, aí pega um versículo, coloca uma imagem legal, já posta no status e segue para iniciar o seu dia de trabalho, de estudo e segue a vida, tá bom? Cultivar um espírito de oração, esse é importantíssimo. Durante o seu dia você às vezes não consegue estar orando o tempo todo, mas você está em espírito de oração, né? Eu sempre uso o exemplo de um pastor que ele não se permitia sair desse espírito de oração, então ele dizia que ele orava uma vez por dia. Quando ele abria o olho ele começava e quando ele dormia acabava o seu momento de oração daquele dia, tá? Outro ponto, praticar boas obras. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros, João 15:17.
Então, praticar boas obras, amar o seu irmão, amar as pessoas ao redor, é cumprir o mandamento de Deus. Você está exercendo o que você aprende na palavra de Deus, tá? Outro ponto que você pode fazer, ler sistematicamente a Bíblia. Eu vou fazer um desafio de leitura anual, eu vou fazer um desafio de ler toda a Bíblia em 6 meses, em 3 meses, em 2 meses. Você pode ler toda a Bíblia, ter uma visão geral do plano de Deus para cada um de nós, tá bom? Outro ponto, praticar a meditação. Pode ser porções como essas, né? Você põe em prática o que você aprendeu, faça decisões práticas, deixe o velho homem de lado, se torne uma nova criatura, né? Lembre-se que a fé, ela é demonstrada com frutos, como diz lá no livro de Tiago, tá? E em Mateus 7,19 diz assim: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Então você precisa produzir, a palavra de Deus precisa frutificar em você, tá bom? E por último, o último ponto que a gente vai abordar aqui, tire tempo para louvar e engrandecer o Senhor durante o seu dia. Ou você é daqueles que só canta louvor, só engrandece o nome de Deus aqui na igreja na hora do culto, hein? Preste atenção, você durante o dia tem que exaltar, elogiar a Deus, a santidade de Deus, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Você tem vários motivos para exaltar o nome do Senhor. O Salmo 9, o verso 1 e 2 diz assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Faça de todos esses momentos, porções de louvor e engrandecimento a Deus na sua vida. Olá, agora é o momento da nossa tarefa. Vamos lá, você está com papel e caneta na mão, com certeza. Então, nós temos uma questão, é uma questão muito simples. Você vai escrever, fazer uma lista com todos os princípios que vimos até o momento de agora, da aula de hoje, tá bom? Coloque aí uma lista, são 7 princípios, eu vou falar de um por um, e você vai fazer um pequeno resumo de cada. Esse resumo pode ter 2, 3 linhas, ele vai servir apenas para você lembrar desse conteúdo e já estar lembrando de todo o assunto dado desde o início da nossa primeira aula, que vai servir de uma revisão para a sua prova, certo? Primeiro princípio que você vai escrever é princípio do valor pessoal. Segundo princípio é o princípio da autoridade. Terceiro princípio, princípio dos direitos pessoais. Vá anotando esses princípios que você vai fazer um resumo pequeno já para estudar para a sua prova. Quarto princípio, princípio do amor. Quinto princípio, princípio da meditação. Sexto princípio, princípio da responsabilidade. Responsabilidade. E o sétimo princípio, o princípio do discernimento. Então, o resumo que você fizer, você vai tirar uma foto do seu caderno e vai mandar para o nosso número do WhatsApp. O prazo para você fazer isso é até o domingo que vem. Você pode estar nos enviando essa tarefa. Lembrando, no próximo domingo é a nossa prova. E essa tarefa vai ajudar a lembrar todo o conteúdo que foi dado para que você já vá revisando aí na mente. A nossa prova está muito fácil, muito simples. Ela vai ser online. Você vai só mesmo anotar as questões de múltipla escolha. Então, está bem simples. Não desista, não desanime. Aguardamos você para participar da prova na semana que vem.